direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto. Tenho o prazer de ter aqui no nosso estúdio hoje Carlos Ernesto Augustin, que é o famoso Tete, que é do Ministério da Agricultura, né? O assessor especial do ministro. Seja bem-vindo, Tete. Beleza, estamos aqui à disposição. Tete, vamos começar falando de plano safra, que nós estamos vindo aí. Outro dia estava com falta de recurso, agora já parece que já surgiu um recurso. Queria que você desse uma explicada para nós. Não, aquilo ali foi um soluço. Aquilo ali foi só uma questão técnica, né? Porque o secretário de Tesouro tem essa obrigação. Acabou o dinheiro, não pode equalizar. Mas rapidamente já houve a solução. Aquilo não é mais problema. O problema é o próximo plano safra, porque a Selic agora está 14,5, tem que equalizar. E toda vez que a Selic sobe, a equalização é maior, portanto, o dinheiro fica mais curto. Realmente, nós vamos ter que se virar para arrumar. A gente vai tentar não mudar a taxa de juros para cima, mas talvez não vai conseguir. Tudo isso tem que ser. E ainda bem que tu trouxe esse ponto, porque eu quero ser enfático no assunto. Nós temos uma fonte de recurso inesgotável, que é o dólar. O BNDES já aporta esse dinheiro para os bancos para fazer custeio, inclusive, não só investimento. As taxas não são ruins, em torno de 8 ou 9. É uma taxa internacional que o agricultor americano... A taxa é em cima do dólar. Em cima do dólar. Anual. Que o agricultor americano paga. Se tu for pegar esse dinheiro numa trade, tu sabe como é que é isso. Pegar um soja verde, tu vai pagar 12. Se você for comprar um defensivo prazo safra numa revenda, você não sabe, mas tu está pagando 18. Tu está pagando CDI mais 4, 5, que é a média do mercado. Então, o agricultor tomar em dólar a 8% nessa conjuntura de falta de recursos, eu diria, é muito bom. Ah, mas ele não está redeado. Não, ele está completamente redeado porque ele vende. Obviamente, nós não estamos falando do agricultor que planta mandioca, nós estamos falando do soja, nós estamos falando do milho, e nós estamos falando de algodão. E, principalmente no Centro-Oeste, eu não vou recomendar isso para o sul do Brasil. Mas nós, no Centro-Oeste, você sabe disso, como é que é a cotação do soja? Como é que é a cotação do milho? Como é que é a cotação do algodão? Como é que é o preço do adubo? Como é que é o preço do defensivo? Como é que é o preço de todas essas commodities? Tudo é dólar. Sim. Então, se tu tomar em dólar, se tu vender em dólar, tu comprou em dólar, vendeu em dólar, só que tu tem que vender em dólar também. Tu não pode... Aí tu vai vender para o ano que vem, aí a trade vai te dar a opção. Tu pode... Agora me diz uma coisa, Tete, porque muitas vezes você, lá no Mato Grosso, tem aquela tradição. Vamos supor, você vai numa trade, né, eu falo, eu preciso aqui de $1 milhão para fazer minha lavoura. Aí ela fala, beleza, eu vou te arrumar, faz uma CPR, e ela vai fixar. Não, ela vai cobrar os 12. Ela pode e daí, fixar ou não fixar. Não, mas daí eu, no caso, aí ela, como eu fiz negócio com ela, peguei o dinheiro, ela abre para eu travar com ela também em dólar. Sem dúvida. Nesse caso, se eu não pegar dinheiro com ela, a trade vai... Mas é óbvio que ela trava em dólar. Aí é que está um desconhecimento nosso. A trade para ela tanto faz. Ela vê a cotação do dólar futuro, tanto faz. Eu faço. Qualquer agricultor pode fazer isso. É normal fazer isso. Um amigo meu, é bom contar essa história. Um amigo meu, eu perguntei como é que tu fez com a soja. Vendi tudo. Em dezembro ele vendeu tudo. Quanto? $20. Pronto, $20. Para isso está fácil pegar. Acabou, não tem que ficar se preocupando. Agora, se o sujeito vai tomar em dólar, ele tem a abertura de fixar em dólar, mas ele fixa em real porque ele acha que ele vai ganhar, bom, aí ele entra no risco. Então, assim, ou o cara quer especular ou quer fazer certo. Se ele quiser fazer certo, ele toma em dólar e vende em dólar. Aí ele vai pagar 8%. Ah, mas também tem uma coisa, né, Tete? O cara pode simplesmente pegar, ele vai lá e pega um custeio em reais. Vamos supor que saiu o custeio, vai lá, pegou um dinheirinho, e ele pode pegar a complementação em dólar. Aquilo que ele fez em reais, ele pode travar o câmbio. Eu não estou sugerindo que ele só pegue em dólar. Eu estou sugerindo que eu não vou pagar 14% ao ano, 15% ao ano, mais spread de banco. Isso vai chegar a quanto no juro livre? 18%, 20%? Sim. Não dá, entendeu? Pega dólar a 8%, 9%. O banco tem.
O banco está com medo. Mas isso não é igual aqueles ACC que você tinha que exportar para comprar. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A única coisa que tu tem que ter, obviamente, que ele não vai fazer isso para quem planta mandioca. Ele vai fazer isso para quem planta culturas de exportação, que ele tem como fazer o ediamento. Então, eu acho que isso é fundamental. E já que tu entrou no assunto, armazenamento é a mesma coisa. Os recursos nossos de... Mas eles dão dinheiro, por exemplo, para longo prazo em dólar? Para armazém? O Glauber, na primeira AgriShow do ministro Fávaro, nós tínhamos pouco dinheiro para fomentar a AgriShow. Aí nós fomos ao Mercadante, na Roma. Aí eu levei mercadoria de dólar. Dólar eu tenho todo o dinheiro do mundo. E naquela AgriShow nós começamos, 22, né? 22, a primeira, não. 23, quando o Lula assumiu, a primeira AgriShow. Aquele ano, a gente colocou 8 bilhões de reais em dólar para, eu falo Finame, mas não é Finame, é para máquinas agrícolas, substituindo o Finame. 8 bilhões de reais. O ano passado, 6,5 bilhões de reais. Comprar trator, 10 anos para pagar, 2 anos de carência, um juro de 8, 8,5. Não está bom? Eu só compro assim. Tá bom. Esse mesma linha de crédito pode fazer armazém. Essa mesma linha de crédito, se tu quiser fazer investimento, calcário, o que tu quiser. O que tu quiser, tu pode fazer. 10 anos para pagar. E se você quiser pegar custeio, você pode fazer 3 anos de custeio. Nesta linha de crédito. Custeio. Em dólar? Em dólar. Não é que tu vai pegar os 3 anos e vai... Não, a cada ano tu revolve. Mas vamos supor assim, se eu preciso de 1 milhão de dólar para fazer um armazém. Como é que vai ser? Se eu vou ter 2 anos de carência, 2 anos de carência. Vai ser 8%, vamos supor que seja 8%. 8% ao ano. Ao ano, ele vai capitalizando, depois é o seguinte, depois de 3 anos eu pago, divide as parcelas em dólar, vai... É assim, desse jeito? Gostei. Então, o milho estava 50... Mas e o produtor está pegando? Você tem histórico disso? Está com medo? Sabe quem está com medo? O banco. Ué? Então vamos lá. Olha o que o próprio agricultor se estraga a si mesmo. Primeiro, a recuperação judicial. Né? Vai tomar água fria tremenda. Outro, que, por exemplo, ano passado o dólar subiu 25%. Mas o soja também subiu 25%. Mas quando ele vai pagar a conta dele em dólar, digo, 25 mais 8, deu 33, 32%. É um roubo. Mas o produto dele também subiu. Aí, quando ele não consegue pagar, ele vai no judiciário. Embora não tenha lei nenhuma no Brasil, diga que não possa operar em dólar, o juiz algumas vezes dá ganho de causa para ele, dizendo que ele é hipossuficiente. E aí o banco fica com medo. Hoje o banco está com medo. Então aqui, eu faço até um apelo a você, comunicador, e a todos. Pessoal, nós temos limites, nós tem todo o dinheiro do mundo. Não tem problema nenhum fazer em dólar, mas tem alguns conceitos que tem que ser seguidos. Você não pode tomar em dólar e fixar teu soja, teu milho ou algodão em reais, porque daí é óbvio que tu vai correr o risco. Tu tem que trabalhar. Agora, a tua pergunta, a trading, ela oferece isso sem a menor dúvida. Tu não precisa ter nem contrato, nada. Tu pode fixar, não precisa ter pego dinheiro para fazer isso. Mas se a trade pode fazer isso e fixar em dólar, por que daí, no caso do banco, o juiz vai dar ao contrário? Então, assim, função tua aqui, ó. O banco é a mãe Joana? Não. Comunicação, esclarecimento. Eu estou falando com a CNA para colaborar com isso também. Vamos dizer, os atores têm que ajudar, entendeu? Quem são os atores? A comunicação, os consultores, o banco, as trades. Tem que ajudar a formar essa coisa. Mas você falou para mim que o banco está com medo. Mas nesse momento, se eu sou um bom produtor, se eu tenho a garantia para dar, eu for no banco, ele vai me dar? Não. Não? Mas então não tem, Tete. Sabe por quê? Eu sou agricultor, tu sabe que eu sou agricultor. Sim, claro. Eu fui no banco, eu não quero custeio em real, eu quero em dólar. Sabe o que ele me disse? Não tem, e eu sei que tem. Entendeu? Então, assim, é que nós temos que fazer uma campanha, entendeu? Nós temos que fazer uma campanha de esclarecimento. Eu não vou forçar isso no Rio Grande do Sul, mas o conceito é o mesmo. Aqui, no Centro-Oeste, no Rio Grande do Sul. Só que a cooperativa nunca publicou o preço dela lá na pedra em dólar. Não. Mas no Centro-Oeste,
A trade te dá os dois preços, é normal. Eu vou pedir para você só um momentinho, nós vamos continuar nesse assunto que ele é importante. Você não sai daí, nós já voltamos. De volta direto ao ponto, conversando com Carlos Ernesto Augustin, o Tete. Tete, a gente estava falando sobre essa questão do empréstimo em dólar. Você me deixou animado porque realmente, no caso do Mato Grosso, Centro-Oeste, tem muito essa tradição de se tomar dinheiro em dólar da própria trade, né? Da própria trade, ou alguns bancos, mesmo como o Rabobank, que já faz... O Itaú... Já faz dinheiro em dólar, isso é normal, né? Não é a novidade. Mas você estava me dizendo que, infelizmente, até você, que é o cara, né? Não tá, foi lá, pediu em dólar, não deu. Então, quer dizer, então não tem. Você falou que tem, mas não tem. Então, por quê? Por causa de decisões judiciais, por causa de recuperação judicial. Mas o que é preciso fazer para que isso, para quem queira, não estou dizendo que você não quer, beleza, eu só quero em reais, beleza, problema seu. Ah, mas eu quero pegar em reais, quero pegar em dólar, quero ter essa opção, quero construir um armazém porque eu fecho sempre em dólar, quero pagar lá em 10 anos pagando em dólar. Vou travando minha soja, vou travando meu milho. Mas o que é que precisa mudar? As linhas estão disponíveis para qualquer banco através do BNDES. Linha de custeio, linha de armazém, linha de máquina, linha de investimento. Em dólar. Em dólar. Uhum. Ou em outras moedas, que fica bem mais caro lá no BNDES. Se tu quiser outras moedas, tem também. Certo. Alguns bancos aplicam, outros não aplicam. Um não aplica, outro não aplica. Por quê? Porque ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque o agricultor botou medo nele, porque não pagou, ou porque o agricultor disse, bom, mas que nem ano passado, quanto subiu o dólar? 25%. Subiu 25%. Mas o soja também subiu 25%. Então o sujeito não pode fazer a conta quantos reais ele pagou. Ele tem que fazer a conta quantos sacos de soja que ele gastou. Sim, que vai dar tem um ano que vai cair. Normal, entendeu? Então, porque, na verdade, a soja é muito atrelada ao dólar, né? É óbvio. É muito atrelada. Não só a soja. É, todo commodity. Todas as commodities de exportação, né? Então, o que precisa para reverter esse quadro? Precisa esclarecimento, precisa o comunicador, precisa a CNA, precisa o Banco do Brasil mudar o pensamento dele, porque e o agricultor também tem que entender. Porque nem eu falei antes, se ele tomou dólar, ele vai fixar em dólar. E não vai deixar a ponta solta lá para dar problema. O maior problema é o contrário. Tu tomou em reais e o dólar cai 30%. Teu produto vai cair 30%. Tu vai gastar 30% mais de soja. Mas ultimamente o dólar tem subido, mas tem anos que cai. Então, assim, essa é uma oportunidade que nós temos, livrar das costas do Tesouro desse peso, porque ele não vai ter para dar mais e a gente pode financiar a agricultura e também armazém. Agora vamos falar de armazém. Você sabe, lá no Mato Grosso o milho estava 50. Em fevereiro foi 80. Olha só. Sabe em quanto tempo tu pagaria esse armazém? 1 ano. É isso? É sim. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer... Mas mesmo se tiver que pagar, você acha que tem armazém para armazenar? Eu acho que o grande problema também no Mato Grosso é que você tem que tirar o milho para poder colocar soja. Então vamos falar de capacidade de armazenamento. O Mato Grosso, sabe quanto cresceu o Mato Grosso no ano passado? 2,5%. Só o Mato Grosso. O Brasil cresce 1,5% a 2% de área de produção. O tanto que nós temos de PCA, que é 7 bilhões, não dá só para o aumentinho que dá todos os anos, entendeu? A nosso déficit já é de 40%. Não, ele só vai aumentando o déficit, porque tu vai aumentando a produção e o dinheiro que nós temos de PCA mal paga esse aumento. Então nós temos que reconstituir um volume de armazenamento enorme, que vai melhorar o escoamento. Outra coisa que vai melhorar, nós estávamos falando aqui no almoço, o preço do milho não vai ser tão, para não dar essa disparidade. Ah, mas o que o silo tem que ver com o preço de alimentos? Tem tudo a ver. Se tu tem mais silo, tu tem mais estoque, os preços não flutuam, principalmente o milho. O milho que vai para o ovo, que vai para... Agora, isso é uma coisa que você está falando, aproveitando isso, a gente está com essa discussão, passou esse mês aí discutindo esse negócio de inflação de alimentos e o milho virou uma metralhadora lá para o milho que... Né? E é igual a mesma coisa, você deve ter vendido, você deve ter travado o milho, não travou? Eu, na minha vida pessoal, eu vendi porque o armazém não ficou pronto. Então, mas aí você vendeu. Mas vendeu, vamos supor, a 50. É. Agora está 80. 85. Mas muitos... Agora você imagina, o milho vinha a 35, 40 e surgiu lá para o cara vender futuro que seja a 50. Não estou falando nem daquele milho que foi. O milho que o cara vai plantar agora e colher. Então surgiu
o cara lá atrás falou, pô, esse troço só está indo para baixo, o produtor, grande parte dele, já travou esse milho e vendeu a 50, agora está 80. Só que daí é o seguinte, por que o milho está 80? Porque não tem milho. Porque se tivesse milho não estava 80. E daí muitas vezes o governo, né, acha que o produtor está vendendo esse milho caro. Vamos lá. Mas e você que está ali dentro, você não consegue explicar isso para eles? Eu consigo explicar o que nós deveríamos ter feito e o que nós não conseguimos fazer. A coisa antiga que todo mundo sabe que é estoque regulador. O que é o estoque regulador? Quando o milho está em baixa, o governo auxilia o agricultor comprando milho. Uhum. Quando o milho está em alta, o governo auxilia o consumidor, o frango, o porco, vendendo milho. Conab. Agora, no último governo, não vou nem falar o nome, praticamente fecharam a Conab. Virou inteligência só. Agora tem que, entendeu? A roda tem que começar a rodear de novo, entendeu? Para rodear de novo, dinheiro nós já temos para isso, para a próxima. Mas também acontece que depois da pandemia, normalmente... Mas e tem armazém? Não, a Conab, ela não precisa ter armazém. Não, ela pode alugar. Sim. Assim, o que aconteceu? Depois da pandemia, as commodities ficaram um pouco mais altas e aí não alcança o preço mínimo. E não alcançando o preço mínimo, a Conab não pode comprar. Mas tem um projeto de lei, inclusive, uma iniciativa lá do Paulo Teixeira, de permitir que a Conab compre 30% acima do preço mínimo, para recompor o estoque. Entendeu? Nós ficamos sem estoque. O ciclo está zerado. É isso que eu sempre estava falando. Até estava conversando hoje, estava conversando na Câmara Setorial de milho, né? Eu estava explicando isso. Falei, pô, se a gente tivesse pelo menos 1 milhão de toneladas de milho, por exemplo, lá em Santa Catarina, e 1 milhão de toneladas de milho no Nordeste, não tinha confusão. Pois é, mas isso... Porque geralmente você precisa desse milho para alimentar, que eles falaram, as galinhazinhas. Isso era feito no governo, antes do governo anterior. Mas agora vai ser feito? Porque sempre fala que a Conab é só inteligência agora, que não precisa armazenar, que tem muita gente que é contra. Nós nunca dissemos isso. Não, estou falando para trás. O que acontece é que não deu oportunidade de compra, porque os preços estavam um pouco acima do preço mínimo, porque a legislação não nos permite comprar, sabe disso, Entendi. Né? Então só podemos comprar quando vai abaixo do preço mínimo. E por isso que hoje nós não temos estoque, porque acho que a pandemia levantou um pouco o preço das coisas. Então, o que nós temos que mudar a legislação que nos permita comprar um pouco acima do preço mínimo? Querendo ou não, é uma legislação um pouco burra, né? Se você for imaginar que quando o preço está muito baixo, o governo pode desembolsar dinheiro para ajudar o produtor, porque agora não pode também desembolsar, comprar no preço que está, tirar um pouco do 30% do valor que seja. Ela pode ser burra, mas nós temos que cumprir ela. Então tem que mudar ela para ela deixar de ser burra. É isso que nós estamos fazendo. E agora vai mudar? Espero, tem prazos aí para fazer, né? Agora, essa questão dessa questão de discussão dos alimentos, você acha que isso vai dar uma amenizada? Deu uma amenizada por vários motivos. Uma, porque, assim, óleo de palma, eu não conheço bem a equação, óleo de palma, óleo de soja ajudou. A questão de importar outros alimentos que não in natura, biscoito, massa, isso também ajudou. A questão do ovo. O problema do ovo é os Estados Unidos. Mataram as galinhas, mataram as poedeiras por causa da... Um ovo nos Estados Unidos é $1. Um ovo, $1. Nossa. Aqui, um ovo é menos de R$1. Então é 5 por 1, entendeu? E daí falar que o ovo está caro? Tu vai para os Estados Unidos para te ver o que é. Nos Estados Unidos estão contrabandeando o ovo, estão roubando o ovo. Então existe esse problema. Então, o que nós temos que ver? Nós não podemos administrar as crises mundiais climáticas. O café subiu 100%. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos apoiar mais café? Sim, nós vamos apoiar, mas e quando é que vai ter retorno? Daqui a quantos anos vai ter retorno? Então, o que a gente sempre fez e continua fazendo é apoiar a agricultura como um todo. O ano passado o arroz deu problema, nós apoiamos mais. Agora o arroz caiu, o preço está reclamando. Ontem encontrei o Gedeon, está reclamando que o preço do arroz caiu. Eu digo, melhor para o povo. Então, a gente faz essas atuações pontuais. A gente... arroz no sequeiro, estamos trabalhando. Variedade da Embrapa de arroz de sequeiro, está muito certo. O Gilson Pines planta lá no Mato Grosso. Aqui em Goiás muita gente planta. A gente melhorar trigo irrigado. Tudo a gente tenta fazer, mas a gente não pode... Se o preço do ovo subiu 90% nos Estados Unidos, o que nós podemos fazer? Se o café teve quebra internacional, a população não consegue entender isso.
Que o governo não pode. Agora nós vamos fazer tablita de ovo, vamos botar preço no ovo, vamos virar fiscal do Sarney. Não dá para fazer essas intervenções na economia. Elas são muito abruptas, elas trazem mais prejuízo do que sucesso. Tá certo. Tete. Já foi? Já foi, né? Fazer o quê? Né? É muito assunto, não, mas faz parte, né? Daqui uns dias você volta. Daqui uns dias você volta. Tem ovo, tem carne, tem China, tem assunto do meu programa de pastagem, né? Tá Bom, certo. vai ter que me chamar de novo, então. Tá, com certeza. Tá aí. Mais uma entrevista especial para você. Muito obrigado pela sua companhia. Prometo que logo nós trazemos o Tete de volta para falar de tudo isso para você. Não saia daí. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.